E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã, sobre raízes profundas, sobre esse relacionamento de pais e filhos, e sobre essa disciplina, sobre esse crescimento. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. Salmos, capítulo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3, diz assim a palavra do nosso Deus: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na mocidade, na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E para que essa raiz comece a se aprofundar, para que essa raiz forme uma grande árvore, para que esse relacionamento dentro do seu lar, pai e filhos, seja bem duradouro, seja forte, seja profundo, você precisa entender essa verdade de Deus. Filhos são presentes, são bênção. Vou falar com você, filho, por mais que às vezes seu pai ou sua mãe, de uma forma errada, tenha falado para você que você é um acidente, que você não foi planejado, que você foi um erro, você pode ter sido até mal planejado por eles, mas para Deus você foi pensado, planejado, e cada detalhe Deus pensou e planejou na sua vida. Deus pensou e cuidou de cada detalhe, o seu temperamento, o seu cabelo, o seu olho, sua personalidade, seu jeito de se relacionar com as pessoas, porque Deus não erra, Deus tem um plano na sua vida. Filhos são bênção, são presentes de Deus na sua vida. Talvez, pai, você enxergue o filho como um peso, mas filhos são bênção do Senhor. No ano de 2006, eu escutei uma frase de um líder islâmico chamado Gaddafi. Lá presidia o Líbano ali, aquela área paralela, não sei se é Líbia ou Líbano, depois me perdoe aí se eu falar errado, mas por ali, 2006. E esse líder islâmico, ele disse o seguinte, ele falou o seguinte: nós do islamismo, nós vamos ganhar toda a Europa sem armas. E eu olhei para Deus e perguntei: Deus, mas como? Se a Europa é um dos polos mais ricos do mundo, se a Europa tem um nível cultural elevado, um nível acadêmico elevado, um nível financeiro elevado, como? E Deus me mostrou essa verdade: felizes são aqueles que enchem a sua aljava de filhos, que têm muitos filhos. E quando você vai estudar um pouco do islamismo, você vai perceber que a média de natalidade em alguns países aí chega até 7 filhos por família. E para se manter uma cultura, você precisa, obviamente não dá para ter 1,2 filhos, né? Mas é aproximadamente 1,2 a média de natalidade para você manter uma cultura. E quando você olha para o nível da Europa, você vê lá 0,7 em alguns países, 0,9, ou seja, a Angela Merkel, né, lá da Alemanha, algum tempo atrás, falou que daqui uns 10, 15 anos, eles têm maioria islâmica dentro da Alemanha, e com certeza aquele país vai ser presidido por um cara do Islã, detendo toda a tecnologia do país, todo o poder militar e tudo mais, porque eles entenderam essa verdade de Deus: felizes são aqueles que têm os seus filhos. E se você é pai e ainda você não entendeu essa bênção, você é feliz porque Deus colocou essa meninada linda dentro da sua casa. Use o seu filho como uma bênção, como um canal de bênção. Ele é uma esponjinha, tudo que você fala, ele vai absorver. Mas guarde essa verdade no seu coração, mesmo que ele faça raiva de vez em quando. Filhos são bênção do Senhor para a sua vida, são uma herança que Deus dá. Falando em herança, só para a gente enriquecer um pouquinho mais aqui ainda, quando você ganha uma herança aqui nessa terra, normalmente alguém morre, seja um pai, um tio, uma mãe, e aí o que acontece? Você recebe um valor de herança, uma casa, um carro, um valor financeiro. E quando você olha para esse texto, eu tenho certeza que você como pai
Você faz morrer um pouco do seu tempo para você trazer seu filho aqui para aprender uma música. Você faz morrer um pouco do seu tempo, do seu recurso financeiro para pagar uma boa escola. Você faz morrer um pouco do seu tempo para estar junto com ele, porque você entende que ele é uma herança, que você faz morrer uma parte sua para tornar ele vivo, para dar sequência aí ao legado que Deus planejou através da sua vida. Raízes profundas se iniciam quando você entende que filhos são bênção de Deus para a sua vida. Aqui na igreja Deus nos deu a graça de sermos pastores e adolescentes, eu e minha esposa. E pai, quero falar diretamente contigo, você não faz ideia de como muitos adolescentes, não só aqui, mas em outros lugares que a gente pastoreou, que chegam destruídos porque pais não tiveram a capacidade de falar palavras de bênção para os seus filhos. Então, se você ainda não abençoou o seu filho, durante o dia, durante a noite, você chega lá e fala: olha, você nasceu para ser uma bênção, você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Todo dia lá em casa a gente tem esse hábito de abençoar os nossos filhos, nossas filhas, bem dizer assim, elas nasceram para ser bênção, para ser grandes mulheres de Deus, para ser instrumentos na mão do nosso Senhor, e que Deus dê capacidade a você, como pai, de entender essa grande verdade, que filhos são bênção do Senhor. Segunda grande lição para que esse relacionamento seja profundo e gere uma árvore grande e produza muitos frutos, Deus quer que você entenda uma verdade que está em Colossenses capítulo 3, versículo 20, você provavelmente já sabe de cor aí, mas diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. E de uma forma rápida, filhos, para você, aprenda a obedecer os seus pais. Se você quer ser bem-sucedido na vida, aprenda a obedecer à instrução do seu pai, da sua mãe. Eu gosto de Moisés, ali no capítulo 28 de Deuteronômio, pouco antes da sua morte, quando ele começa a instruir o povo de Deus, antes de entrar na terra prometida, ele faz uma comparação bem simples. E você pode pensar: mas pastor, a lei já acabou, mas os princípios são válidos. Então olha só, Moisés, de uma forma resumida, ele diz o seguinte: meu povo, se vocês obedecerem a Deus, vocês vão ser cabeça das nações, mas se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão ser rabo. E a gente cresceu num contexto rural aqui, você está inserido, e 5 quilômetros aqui, 2 quilômetros aqui, você já encontra a roça fora aí. E eu quero só te levar a pensar num negócio, um comparativo para você entender esse princípio. Quando um animal ele vai fazer as suas necessidades, o rabo está perto de onde? Conseguiu fazer a ligação? E Deus faz essa comparação para você. O desobediente vai estar sempre em problemas, para não usar a palavra feia, O desobediente vai estar sempre em problemas, mas aquele que obedece os princípios do seu pai, da sua mãe, aquele que obedece o que o nosso pai principal, o nosso Deus deixou escrito através da sua palavra, vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Olha só, deixa eu exemplificar isso para você entender de uma maneira bem profunda. Seu filho é um desobediente em casa, você não batalha, não ensina ele, deixa ele virar um delinquente. Adivinha só, ele está andando na rua, a polícia para ele e fala: você não deve fazer isso. Aí o cara se acha lá, fala: eu vou fazer, eu faço do meu jeito. O que vai acontecer com ele? Cadeia, desacato. Ele está no trabalho dele ali, no trabalho dela ali, o que vai acontecer? O chefe: olha, eu preciso que você faça esse relatório. Não vou fazer. O que vai acontecer? Desempregado, dor de cabeça para você. Você consegue entender o quanto é importante você cuidar da obediência e gerar filhos obedientes ao Senhor, principalmente, depois, ao que você planejou para eles? Então, entenda, que para que uma árvore cresça de uma forma saudável, com raízes profundas, ela precisa ter esse princípio aí, tá bom? Da obediência, Filhos, devem obedecer aí os seus pais. Se esforce, premeie, os seus filhos, A Bíblia até fala: use, o dinheiro sujo desse mundo para que você ganhe almas para Cristo. E você pode usar,
de uma forma pensada, planejada, o seu recurso para incentivar. Na psicologia nós chamamos de reforço positivo. Então, quando você quer que aquela atitude seja repetida, você vê lá, por exemplo, o seu filho levou um lanche para a escola, e aí o que acontece? Chegou um amiguinho que não tinha condição, e você descobre que seu filho está dando aquela merendinha, aquele lanche para aquela criança, e você vira para o seu filho: filho, olha, eu quero te agradecer pela generosidade do seu coração, em ver a necessidade do seu irmão do lado e dispor, abrir mão do que é seu para abençoar aquela vida. Eu quero te presentear, pode escolher o que tu vai comer. Tu quer um sorvete, um milkshake? Leva ele, abençoe, reforce aquela atitude que você quer que ele repita. Seja intencional, crie bons filhos para o Senhor. Então, só recapitulando aqui: filhos nasceram para ser bênção, filhos são bênção do Senhor na sua vida, filhos são presente de Deus dentro da sua casa, filhos nasceram para viver na obediência. Quem obedece ganha, quem desobedece perde, quem obedece é cabeça das nações, quem não desobedece está no lugar ruim. Tá bom? Continuando, para que a raiz seja profunda, para que seu filho seja uma grande árvore e produza muitos e muitos frutos, Jesus deixa uma lição importante no livro de Mateus capítulo 7, no famoso Sermão do Monte, que diz assim: qual pai, que vendo seu filho pedir pão, vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? E ele começa a fazer alguns comparativos, se vocês que são pais terrenos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dos céus dará boas coisas aos filhos que pedirem. É importante ensinar seu filho um instrumento? Sim. É importante ensinar uma modalidade acadêmica? Sim. Mas escute, o que é mais importante você ensinar o seu filho é ele amar o Senhor. Ele amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Porque as riquezas desse mundo passam como um sopro, são passageiras. E às vezes, não são os pais aqui, tá? Mas às vezes, você gasta e empenha um tempão incentivando teu filho a fazer coisas do mundo que são passageiras, e no momento que era para ele estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, e a palavra diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, quanto mais contato com a palavra de Deus, mais fé o seu filho e você desenvolve no seu coração. E você às vezes permite que ele não esteja diante de Deus. Chame ele para perto, ensine ele a amar a Deus, leve seu filho para abençoar a vida de pessoas, entregar uma cesta básica, um agasalho, traga ele junto contigo. Ensine a importância da caminhada do amor, de caminhar junto. Nossos filhos precisam se sentir amados. E durante o ministério eu tenho entendido que amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão. E quando você lê a Bíblia e você olha os mandamentos e você vê Deus pedindo: ame o teu inimigo, como você vai amar alguém que você não tem sentimentos, que você não se agrada? Como você vai amar alguém que faz mal para você? Como você vai amar alguém que te prejudica no seu trabalho, na escola? Mas quando você entende que o amor é uma decisão, que não é sobre a atitude do outro, mas sim a sua atitude reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida, você derrama esse amor. Deixa eu exemplificar de uma forma melhor. Você está, mulher agora, você está na hora do rango, naquele aperto, 11 horas, perto da hora de levar a meninada para a escola, aquele aperto, aí de repente você está na tua casa, toca a campainha lá, ô moça, estou morrendo de fome aqui, me arruma um prato de comida. Você não conhece aquela pessoa, a pessoa chegou no horário inconveniente, muitas vezes vai te dar até medo de abençoar aquela pessoa, mas o Espírito incomodou teu coração, e você num ato de fé, de decisão, você pegou um pouco daquela comida que estava pronta, pôs um potinho e falou assim: eu quero te abençoar com essa comida. Você amou aquela pessoa, você não conhece, ela te atrapalhou, estava no momento importuno e você decidiu amar. Então eu entendo que o amor é uma decisão, assim como Cristo nos amou, quando nós ainda éramos pecadores,
quando a gente era fedido, estava na lama do pecado, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu dar um passo de fé em nosso favor, nos amando, se entregando, para que a gente pudesse conhecer de fato o verdadeiro amor. E o seu filho precisa conhecer isso, ele precisa saber de você, pai, que ele é amado não pelo que ele faz, mas porque ele nasceu dentro do seu lar. Ele é amado porque ele é teu filho, tua filha. Ele é amado porque foi gerado dentro do seu lar. Não é sobre o que ele faz ou deixa de fazer, mas sim porque ele é o teu filho. Lá em Romanos capítulo 8, 38, você também provavelmente sabe de cor, isso tem até uma música que diz que nada nos separará do amor de Cristo, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer circunstância nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa verdade você, pai, precisa viver e precisa transpor, ensinar o seu filho também, para que essa árvore, essa raiz seja bem profunda aí, tá bom? Para a gente ir encerrando aqui nossa noite, né? Nossa manhã. Lá em João, capítulo 6, versículo 45, é um texto lindo esse capítulo 6, onde Jesus se denomina o pão da vida, o alimento, aquele que traz substância, aquele que traz, né, a necessidade, que supre, né, a necessidade melhor. E ele fala no versículo 45, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai dele, aprendem e vêm a mim. Eu quero que você entenda, que o seu filho é como se fosse uma esponja, tudo que ele vê ele vai reproduzir, tudo que ele aprende ele vai replicar, tudo que ele vê você pai fazendo, ele vai fazer. É até engraçado que muitas vezes a gente vê um pai andando pela igreja, e você vê o filho andando do mesmo jeito, né? É engraçado, né? Ou a mãe com a filhinha andando do mesmo jeito, com o mesmo cabelo, a mesma forma de falar, às vezes a mesma risada. Cara, como isso é fantástico. E isso sempre nos lembra, nos traz à memória o quão é importante você e eu ensinarmos nossos filhos na caminhada, dedicar tempo. Lá no profeta Malaquias ele diz algo fantástico, ele diz o seguinte lá em Malaquias capítulo 4, e no final dos tempos converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É importante, pai, você ter o coração do seu filho próximo do seu. É importante. Eu lembro que uns 3 anos atrás, a minha filha mais velha, ela saiu de uma escola que era ali até a 5ª série, se eu não me engano, né? E mudou para porque ia até a 5ª série, ela mudou de escola. E quando ela mudou para essa nova escola, eu virei para minha esposa e disse, cara, eu estou sentindo que eu estou perdendo o coração da minha filha, eu estou sentindo o coração dela distante do meu. E aí Deus deu uma orientação para nós como família, e nós obedecemos a Deus, seguimos a instrução de Deus nesse sentido, e hoje eu sinto o coração delas próximo do meu, das 4, da gente estar junto, dedicando tempo, ensinando, aprendendo uns com os outros. Nossos filhos precisam ser ensinados. Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio, ele fala, olha, ensine os seus filhos, ensine quando estiver assentado à mesa, ponha, né, as leis no batente da porta. Em outras palavras, vamos trazer para o nosso contexto aqui, ensine seu filho quando você estiver assistindo televisão, ensine seu filho quando você estiver jogando bola, ensine seu filho no caminho da escola, ensine seu filho na fila do caixa, está dando uma microfonia aí, né? Ensine seu filho no caminho do caixa ali, quando você vê alguém furando a fila, ensine teu filho, né, a abençoar os outros, ensine teu filho a ser generoso, e você vai, de acordo com o Espírito Santo, ensinando o seu filho. Algumas semanas atrás, até tinha esquecido que esse papelzinho está aqui, essa aqui é a mãozinha da minha filha pequena, e durante a manhã, eles tinham meditado sobre a Arca de Noé, e como Deus, através da família de Noé, e dos seus filhos, encontrou na terra uma família, onde todo mundo era ruim,
Deus encontrou um homem justo e bom chamado Noé. E eles aprenderam sobre a importância de fazer o que é correto mesmo que ninguém faça. E eu bato muito nessa tecla. O que é certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. O que é certo. O que Deus estabeleceu como verdade é verdade, mesmo que o mundo lá fora queira distorcer. Mas o que Deus disse que é verdade, é verdade. E quando eu voltei do trabalho, eu recebi essa cartinha. E essa cartinha dizia assim: Pai, nós entendemos, que nós estamos no mesmo barco. Pai, nós entendemos que você é o sacerdote do nosso lar. Pai, nós queremos orar pela sua vida, te abençoando. Pai, nós queremos clamar a Deus, por sabedoria de Deus, que você seja um homem segundo o coração de Deus. E meu coração, eu sou meio ruim de chorar, mas meu coração vai se enchendo, de lágrimas por dentro. Deus, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, pelas minhas filhas, Obrigado, Deus, porque Tu nos dá a oportunidade de ensiná-los a Te amar. E muito mais do que uma boa profissão, é você ver seu filho, sua filha dobrada aos pés de Deus. Porque Deus, no momento que Ele quiser, Ele dá o que é necessário. Mas o relacionamento, a gente ensina. É teu filho te vendo orar, é teu filho te vendo meditar a palavra, ele vai ser ensinado por você. E minha oração nessa manhã, é que você entenda, que não é para fazer uma árvore bonita para esse mundo, mas uma árvore bonita para Deus, cujos frutos alimente e abençoe a vida de outras pessoas, que ainda não conhecem como é maravilhoso o amor do nosso Deus. Eu encerro a mensagem com esse desafio, de você ser um canal de bênção, pai, na vida do seu filho, da sua filha. E filho, às vezes seu pai ainda não conhece o amor de Deus, seja um canal de bênção na vida dele, ensine sobre o amor de Deus, mostre os frutos de Cristo, e com certeza grandes frutos virão. E eu queria chamar o pastor Davi, vai ser a música, pastor? Amém, glória a Deus. É isso, queridos, nossos filhos são nossas heranças. A pergunta é: como você tem cuidado da herança que Deus te deu? Como você tem cuidado do maior bem que você já recebeu, que são os seus filhos? Por isso que a Bíblia vai dizer: olha, ensina a criança no caminho que deve andar. E não é direcionado, apontar para ela e falar: olha, aquele é o caminho. Não. No caminho significa estar junto, é caminhar junto com os filhos, porque a Bíblia vai dizer que se a gente ensinar as crianças, os nossos filhos, no caminho, e esse caminho que se chama Jesus Cristo, elas vão crescer e jamais vão desviar desse caminho. Então que Deus continue te abençoando, que Deus continue ministrando seu coração através dessa palavra.